quebra. Quebra. Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um episódio, o 16º do nosso podcast, starmedico.podcast, para você acompanhar no Instagram. Também temos aqui o QR Code no canto inferior, para que você possa aí nos acompanhar no YouTube. Temos o Spotify também para você ouvir no carro. E hoje nós temos um convidado que não é aqui de Alagoas, né? Mas é uma pessoa que eu conheço de muito tempo, um amigo e um excelente profissional. Ele é psicólogo e ele vai conversar conosco hoje sobre um tema muito importante, que tem a ver com o nosso mês, o mês de setembro, Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Quero agradecer aqui Douglas Amorim, psicólogo, meu amigo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, obrigado mesmo por esse espaço, né? Poder falar sobre um assunto como esse, num mês como esse, é de suma importância, e ter sido a pessoa, né, que veio na tua cabeça para poder, o profissional que veio na tua cabeça para poder contribuir com esse assunto aqui em setembro, é uma honra para mim. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Douglas. Bom, primeiramente, assim, o nosso público quer conhecer um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, assim, não sei se você tem alguma coisa histórica para falar sobre ele, por que Setembro Amarelo, e assim, qual a importância dele, não só para os profissionais da saúde, mas também para a população em geral, né? O que a gente tem para falar sobre o Setembro Amarelo? Fala para a gente um pouquinho. O Setembro Amarelo, Marcelo, ele é uma data, né, que foi pensada a partir de um evento, justamente de um suicídio que aconteceu nos Estados Unidos, onde um jovem de 17 anos, que tinha um carro amarelo, ele decide pelo suicídio como uma saída para a vida dele, né? Isso foi em 93 ou 94, acho que 94. E aí, a partir desse acontecimento, os pais, ainda no momento ali de velar o filho, decidem distribuir fitas amarelas, como essa que eu estou portando aqui, para poder incentivar, junto com folhetos, para poder incentivar as pessoas a falarem sobre suas emoções, incentivarem elas a buscarem por ajuda e tratamento. E então a Associação Mundial de Prevenção de Suicídios adota o mês de setembro como esse mês, né, para poder falar sobre esse assunto. Inclusive, o Dia Mundial de Combate aos Suicídios foi ontem, no dia 10 de setembro, ou foi no dia 10 de setembro. E a importância da gente falar sobre isso, né, promovendo dentro de um mês todo, né, um assunto como esse, é que a gente tira de um campo do tabu. As pessoas ainda têm muita dificuldade de falar sobre morte, e principalmente de falar sobre suicídio, que ainda tem aquela áurea de vergonha, de desconforto, tem uma áurea que às vezes, por conta até da religiosidade, faz com que as pessoas tenham um certo aversão, dor exagerado e aversão de falar sobre um assunto que muitas vezes está acontecendo do nosso lado, com a gente, e a gente não tem um espaço para poder falar sobre esse tema de modo médico, né? Com uma questão de saúde pública, porque é uma questão de saúde pública. Eu acho também muito importante, eu acho que é um tema que tem que ser abordado. E nós vamos continuar esse assunto, lógico. Podemos entender melhor agora o que é o Setembro Amarelo. Foi uma ótima explicação. E assim, você falou mesmo que é uma palavra muito forte na sociedade. Recomeça de novo? Então, Doug, é uma coisa muito importante mesmo a ser abordada, não só para o público em geral, mas também para que nós possamos realmente levar isso como uma importância, uma palavra que muitas vezes é evitada, tem um tabu. Né, nós sabemos que as pessoas querem evitar falar sobre isso e assim, eu mesmo já me deparei com duas situações, uma na infância e uma já quando eu era jovem, né, ainda sou jovem, né, mas assim, de pessoas que eu conhecia, né, um era funcionário do meu pai e o outro é uma amiga da minha mãe, e quando eu me deparei com a situação, a gente entra em choque, não entende, né, então assim, o que a gente percebe em relação a essa questão de abordar dentro de casa ou fora de casa, como você falou, até a religiosidade também atrapalha um pouquinho. Essa palavra, ela poderia incentivar ou você acha que não? O que você vê em relação a isso? Há um mito de que tocar nesse assunto ou falar sobre isso, de alguma forma, incentiva as pessoas a pensarem nisso, buscarem isso. Mas anterior à minha explicação, eu queria dizer, sinto muito pela tua experiência, porque é uma experiência que marca, né, Marcelo? A gente, ao longo da vida, vai ter que lidar com isso, né?
não é uma coisa que para lá, é um luto mais difícil de ser vivenciado para as pessoas Sim. ao redor, né? Porque você fica com a sensação de culpa, que você poderia ter feito alguma coisa, teria que ter percebido alguma coisa, teria que ter intervido de alguma forma, né? Então eu sinto muito pela tua experiência. E voltando para explicação, então assim, tinha esse tabu, né, de que se tocasse nesse assunto, a gente ia desencadear o que a gente chama de efeito Weather, que é um efeito que leva as pessoas a se incentivarem a tomar determinado comportamento a partir do momento que elas ouvem falar sobre aquilo. Ao longo do tempo, isso foi sendo amadurecido, até mesmo porque não tem mais como evitar determinados assuntos por causa das redes sociais, por causa da internet. Nós entendemos que é a forma de falar sobre isso. A forma de falar sobre isso pode ou não impactar negativamente o comportamento. Então, nós precisamos falar sim, nós precisamos trazer isso de modo direto sim, e mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja difícil de falar, assim como é, por exemplo, desconfortável falar sobre sexualidade com o teu filho adolescente, mas você sabe que precisa falar por causa da orientação, do cuidado que você precisa ter, assim, dessa forma, nós precisamos também falar sobre pensamentos suicidas. Pensamentos suicidas precisa ser um papo comum de ser falado. Nós precisamos perguntar de modo direto para as pessoas quando elas manifestarem algum tipo de sinal. Nós precisamos fazer perguntas diretas. Quanto mais diretos e simples nós formos, tem também melodramas, né? Que às vezes a gente entra nesse assunto e aí a gente fica com uma carga dramática muito grande de falar sobre aquilo, né? Não, fale como se você estivesse falando sobre o exame de sangue que você precisa fazer para saber como é que está seu nível de vitamina, sei lá, né? Então, assim, fale sobre isso nesse tom, dessa forma, mas seja direto. Eu entendo, uma forma mais clara, né? E até mesmo que você possa até trazer uma certa confiança, né? É como você falou mesmo, no teu consultório, no meu consultório, a gente aborda pessoas de várias criações diferentes, culturas diferentes. Então, assim, temos que saber abordar os diversos temas de maneira que a pessoa possa entender, mas de uma forma que ela venha digerir aquilo, né, e tirar um proveito, né, um conhecimento, né, ser educada em relação àquilo. É muito importante, até porque eu queria falar contigo, assim, as taxas de suicídio têm aumentado, né, durante todos os anos aí que se passam, a gente só vê um aumento. E você acha que isso é um reflexo aí de como tem andado a sociedade? Você falou de redes sociais e toda a modernidade. E assim, até mesmo hoje a mãe briga para a criança sair, né, o adolescente sair de dentro do quarto e brincar, né, na rua. Antigamente eu ficava até 10 horas da noite jogando queimada na rua, esconde-esconde, e bola e tudo mais. Vem para casa e tal, e não queria voltar para casa. Então, você acha que tem a ver com muitas mudanças na sociedade e tudo mais? Tem a ver com justo esse exemplo que você dá de brincar na rua, né? Eu acho que tem a ver realmente com essa inabilidade social que as pessoas elas acabam desenvolvendo por conta desse estar muito em casa, né? A taxa de violência aumenta, as pessoas não querem mais estar nas ruas, conversando com o vizinho, mas não confiam mais nos filhos, tendo contato com outras crianças, né? E essa inabilidade social, ela tem uma tendência a ter um agravamento em situações de depressão, de ansiedade, e assim tem uma questão, né, que acaba se intensificando em países que são até mais frios, né, países mais frios as pessoas ficam mais em casa por conta disso. Em países mais quentes as pessoas saem mais e normalmente são países mais violentos, né, tem essa diferença, né? Então, apesar do Brasil ser um país quente, há essa contracultura de ficar mais em casa por causa dos streams, por causa das redes sociais, né? As pessoas ficam mais em casa consumindo esses entretenimentos que são mais solitários, né? E outra coisa que também contribui bastante é que hoje, eu estava até falando sobre isso hoje no programa de rádio que eu dei entrevista, antigamente a gente tinha um horário para saber das más notícias do mundo. Era no telejornal meio-dia e no telejornal às 7, 8 da noite. Acabou. O resto era novela, né? Filme. Você estava fazendo outras coisas que te entretinham de alguma forma. Hoje nós temos contato com as más notícias 24 horas. em feeds infinitos.
em grupos, né? Nós somos bombardeados com aquelas notícias, até mesmo quando a gente decide evitá-las. Quando a gente quer evitá-las, a gente não dá conta de fazer isso. O que aumenta o principal sinal de alguém que talvez esteja pensando no suicídio como uma saída, que é a desesperança. Quanto mais desesperançado alguém for, maior vai ser a taxa. Eu imagino você, Marcelo, no teu consultório, o quanto que você não recebe pessoas desesperançadas. Já tentei de tudo, já fiz isso, já fui nesse profissional, naquele especialista, e eu estou aqui como minha última alternativa, não sei o que fazer mais. Essa pessoa está com um grau de desesperança tão aprofundado que ela já se torna uma pessoa na área de risco de suicídio. Engraçado que você citou essa questão de lugares, países, nações mais frias, né? Quando eu morei em Londres, aconteceu algo assim muito interessante, né? Que eu não percebia porque eu vivia ainda com aquela minha cabeça de brasileiro, né? Eu percebia lá em Londres que as construções de prédios, né? Construções mais altas, tinham todo um aparato estrutural para, sabe, assim, onde você vê hoje prédios, tem estruturas que protegem de qualquer pessoa cair e tudo mais. Aqui você vê, aqui mesmo na frente, né, do meu prédio, tem uma construção e você não vê nenhuma grade de proteção, nada assim de arame, né? E aí a Manuela, que é uma senhora que eu morava lá em Londres com ela, eu falei para ela, nossa, tudo aqui é bem protegido. Ela falou assim, não, Marcelo, eles têm que colocar porque as pessoas pulam, as pessoas se suicidam, porque são locais propícios para as pessoas se suicidarem, porque aqui é muito cinzento, Londres chove, as pessoas ficam muito tristes, então assim, um ambiente, tem aquele ar assim que realmente leva essas pessoas a cometerem esse tipo de atrocidade, né, que eu vou dizer aqui, assim, de tirar a própria vida. Então, assim, são situações que a gente não imagina, né, sendo brasileiro, e quando vai para fora a gente começa a perceber. E são ações assim que parecem meio contraproducentes, né? Imagina, um prédio, né, e tal. Mas isso ajuda a salvar muitas vidas, porque tem muitas pessoas que elas têm, é como se elas entrassem no momento anterior ao suicídio, elas entrassem numa espécie de surto. E isso passa depois, porque as emoções elas vão se acalmando, né? O corpo parte para outras necessidades, né? Então, assim, a pessoa vai ficar com fome, ela vai ficar cansada, ela vai repensar, ela tem um tempo para aquilo. Então, quanto mais nós conseguirmos intervir nesses lugares, melhor, né? Tem uma história que é famosa, acho que todo mundo conhece essa história, né? Ou pelo menos quem estuda sobre esse tema, está dentro desse tema, conhece, que na Coreia do Sul, uma ponte que era também muito utilizada, eles colocaram letreiros, né? Que quando a pessoa caminha por essa ponte, nesse determinado lugar, que era tipo uma espécie de parapeito da ponte, esses letreiros se acendem com frases. Ligue para alguém que você ama, repense, espere mais um pouco, né? Frases assim que reduziu em muito o número de suicídios ali naquele local, né? Aí você pensa, mas a pessoa vai lá, não consegue, ela vai em outro lugar cometer. Não vai, porque como eu estou dizendo, o corpo quimicamente começa a reagir de outras formas. A pessoa vai ter outras necessidades. Então, essas grades, né, nesses prédios, aqui em Cuiabá mesmo tem um prédio que, depois de uma situação de suicídio, bloqueou tinham janelas, né, no corredor, janelas muito grandes que as pessoas podiam abrir, enfim. E aí, depois de um acontecimento como esse, eles bloquearam as janelas e nunca mais aconteceu ali, obviamente. E eu imagino que muitas pessoas que foi ali, teve esse pensamento e chegou lá, se deparou com uma janela trancada, né? Ela repensa, né, aquilo. Realmente elas conseguem se salvar por causa de ações como essas. Nossa, e você citou aí a questão da desesperança, né? Nós sabemos que tudo começa com comportamentos, né? Então, assim, existem certas, como que eu digo, condutas das pessoas que muitas vezes são menosprezadas, são discriminadas, né? Nós sabemos disso. Então, assim, a pessoa acha assim, fala, nossa, é frescura, em Cuiabá, moagem, né? A pessoa, depressão é doença de rico, né? Que o pessoal fala, não é isso? Então, assim, o que você vê em relação a isso, a esse estereótipo, né? O que isso pode dificultar, muitas vezes, de você ajudar uma pessoa? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Para que as pessoas possam entender e até saber que elas podem ajudar outras pessoas
não fazendo esse tipo de coisa, né? Discriminando e menosprezando alguns comportamentos, né? Algumas situações. Eu acho que conforme a gente vai trazendo isso para espaços de discussões tão importantes quanto esse, né? Um canal que está falando aí muitas vezes para pacientes médicos, né? Falando para médicos, para estudantes de medicina. Quando a gente traz isso para esses campos de discussão, nós justamente estamos tirando isso desse campo da moagem, né? Da picuinha, do problema pequeno, do problema de rico, né? Nós estamos trazendo isso para um lugar em que a gente fala, olha, é um acometimento que muitas vezes te atravessa, você não tem controle sobre isso, né? Você não tem como impedir que isso aconteça, né? Tem hábitos de risco, obviamente, tem pensamentos que nutrem, que fazem desenvolver, obviamente, tem um motivador, um entendimento sobre isso, mas é algo que te atravessa, você não sabe se isso vai te acometer ou não, assim como uma pré-diabetes, quer dizer, de repente você está ali distraído com a sua alimentação e você se depara com uma pré-diabetes. Você vai ter que olhar para aquilo dessa forma, como algo médico a ser tratado, né? Então, assim, não é frescura. É um alerta, né? Oi? Um alerta, né? Ser pré-diabético é um alerta e o comportamento também já é um alerta, né? Exatamente. Eu sempre falo, sintoma é uma luz que acende. Sabe aquele computador de bordo que tem no carro, que acende a luzinha, você fala, opa, deixa eu ver o que é. Sintomas é isso. Então, assim, se aparecer em você, né, você que está me assistindo, se aparecer em alguém ao seu redor, saiba que isso é uma luz que se acendeu. Olhe para isso, dê atenção a isso. Olhe para isso da mesma forma que você olharia para qualquer outro tipo de sintoma físico, médico, porque às vezes, Marcelo, nós esquecemos que nós somos uma máquina, né, e que essa máquina tem óleos, né? São os hormônios, né? Que essa máquina tem regulagens. A gente esquece que de vez em quando há uma desregulação e a gente vai precisar olhar para essa máquina, a gente vai precisar encará-la, né? Tirar um pouco desse lugar emocional também. A emoção, né? Quero falar isso para as pessoas, a emoção é uma resposta, né, a essa máquina, uma resposta do que está acontecendo internamente, né? As pessoas colocam a emoção como se fosse algo ligado à fraqueza. Ai, fulano é chorão, é fraco. Ai, fulano ficou acamado, eu também já tive depressão e não fiquei acamado, né? Calma, pera lá, cada pessoa reage de um jeito, porque a máquina de cada pessoa funciona de um jeito, porque tem predisposições ali que são genéticas, são ambientais, culturais, sociais, né? Tem inúmeras, é multifatorial, né, para poder chegar a isso. Então, calma, olha para isso de modo individual, né? Se você não puder fazer nada, se você não quiser fazer nada, no máximo, não julgue, né? Não julgue a pessoa que está ali dizendo, olha, essa semana está sendo horrível, estou pensando coisas absurdas, né? Eu estou enfiando os pés pelas mãos, eu parei de cuidar da minha higiene, eu não estou querendo ir trabalhar, né? Escute ao menos. Isso é importante para que a população possa se atentar a esses sinais, sintomas, né? O que ele falou, não é só o profissional da saúde que tem que estar atento, até porque eu falo muito, né, com a Amanda, né, minha esposa também é médica, dessa questão da gente realmente acolher, né, o paciente, porque muitas vezes o paciente ele vai à consulta só para conversar, né? Quantos pacientes já foram e aí só de eu citar às vezes alguma coisa assim, a pessoa já desaba, começa a chorar e você tem que ali ter esse tempo com o paciente, você não pode ali simplesmente, né, dar um tapinha na mãozinha dele, ó, vai ficar tudo bem e tal, próximo. Então, é algo importante para você, questões de medicina, de psicologia, que será um profissional da saúde, e também para você que não é, né, um leigo, você pode ajudar, como o Douglas mesmo disse, né? Agora, existem mesmo os grupos de risco para uma ideação suicida, para esse tipo de comportamento? Explica um pouquinho para a gente quem são esses grupos de risco, para que a população possa entender também sobre isso. Antes de falar do grupo de risco, eu fiquei pensando em algo que você estava falando aí, né? Claro. Eu imagino assim, porque você é um dermatologista, certo? Uhum. Eu imagino assim, o que você cuida é de uma doença que é visível, né? A pessoa está olhando, outras pessoas vão ver também. Muitas vezes está no rosto, está no couro cabeludo, está na pele, né? Está fora da pessoa. E assim, eu imagino quanto você lida, né, como profissional, de emoções que vão além de um tratamento de, olha, toma essa pomada e vai tratar por tanto tempo, né?
porque você está lidando com algo que a pessoa está vendo ali, né? E isso às vezes a afeta, porque as pessoas estão vendo, elas vão apontar, ela não consegue disfarçar como, né, vamos voltar, por exemplo, o clássico da pré-diabetes. Como o pré-diabético vai disfarçar? Ele vai disfarçar, ninguém vai saber, ele não precisa muitas vezes comentar sobre aquilo, né? Então, eu imagino o quanto você lida com, na verdade, muito mais emoções além da questão que é puramente médica. Além né? da pele, isso mesmo, além da pele. É verdade. E os grupos de risco? Fala um pouquinho pra gente. E respondendo sobre o grupo de risco, hoje o que nós temos como grupo de risco principal são mulheres jovens. Homens jovens também, mas eu vou dizer a diferença entre um e outro. Certo. Jovens que a gente fala é de 12, 14 anos até o início dos 30. Tem uma grande diferença entre homens e mulheres nesse sentido, porque homens têm menos tentativas, mas são mais efetivos, né? Eles, quando resolvem cometer, acabam acontecendo. Tanto é que o número de suicídios entre homens é maior que em mulheres. Porém, as tentativas recorrentes são muito maiores em mulheres. Mulheres tentam muito mais vezes. E aí, quando se tem a primeira tentativa, se torna um grau acima de risco maior de ter uma nova tentativa. Porque é como se aquela paciente, aquela pessoa, ela aprendesse a como não fazer. Então, na próxima tentativa, pode ser que ela venha a dar êxito nesse intento de, muitas vezes, lidar com questões que são internas. Então, são homens e mulheres jovens. E por que isso acontece? Antes diziam assim, que a partir dos 40 anos, a gente se libertava, né? Porque a partir dos 40 você já provou para a sociedade que tinha para provar, você já não liga mais para o que seus pais pensam, você já está vivendo a tua vida com uma carreira desenvolvida, talvez com a tua casa, com o teu carro, com uma liberdade financeira um pouco maior. Só que antes disso, e aí vamos voltar lá, né, para o nosso tempo de vestibular, né, de tentando se encaixar numa profissão, naquele período há muita pressão sobre as pessoas, né? Há uma pressão que é externa. E aí, o que você vai ser? O que você vai fazer? Não está funcionando? Não passou no vestibular? Esse empreguinho aí você não vai a lugar nenhum, né? Além dessa pressão externa, há uma pressão interna, né? E que é intensificada essa pressão pelas redes sociais também. Nossa, como esse outro está vivendo uma vida maravilhosa, como parece que está todo mundo participando da festa, menos eu, né? Parece que está todo mundo sendo a pessoa mais bem-sucedida, com o corpo mais sarado, com as melhores viagens, e eu estou aqui vivendo uma vida, né, que talvez eu nunca vou alcançar essa outra coisa aí. E aí se pensa, então, na solução que é definitiva para um problema que é passageiro, né? Então, esses são os grupos de risco. Há outros grupos de risco, eu quero falar também, que é ligado principalmente aos estudantes, né? E aí o suicídio entre médicos e estudantes de medicina tem um número que é maior do que dentro da faixa da população normal. E isso acontece por N questões, né? Por essas questões que eu falei, por esse grupo de questões, que é essa pressão, uma pressão de se encaixar na carreira, uma pressão de não ser qualquer médico, né, de ser o melhor cirurgião, fazer uma pós-graduação lá naquela faculdade mais renomada da USP, não sei da onde, e uma pressão de já começar a carreira sendo o centro financeiro da família. Como assim você ainda não ganha 80 mil reais por semana, sei lá? Como assim você ainda não está bem sucedido? Então tem uma pressão muito grande. Isso e também uma questão que é da privação do sono. Médicos plantonistas têm uma maior possibilidade, médicos estudantes, né, que às vezes viram noites estudando, né, tem uma maior possibilidade de desenvolvimento de depressão, ansiedade e pensamentos, obviamente, suicidas, por conta da privação do sono. O sono desregula os olhozinhos aí, né, os hormônios se desregulam, e aí a possibilidade de entrar nessa faixa de risco é muito maior em pessoas que, como médicos, trabalham fazendo plantões. E esses grupos de riscos, eles apresentam quais sinais e sintomas, assim? Eu ouvi dizer assim que envolve tanto a questão de vestimenta, o que você falou, citou anteriormente, higiene, deixa às vezes até de fazer higiene pessoal. Quais são detalhes que a gente pode suspeitar e até, dependendo, perguntar, né? Não aquele, oi, tudo bem, como está? Tudo bem, tá, tchau, bom dia. Mas assim, né, você tá bem mesmo, né? Tentar realmente
abraçar, né, essa pessoa e trazer algum tipo de ajuda? Quais seriam os sinais e sintomas assim mais aparentes assim? Tem dois viés, tem dois caminhos para poder entender isso. O primeiro deles é o discurso ou pensamentos, né, que a gente pode colocar tudo no mesmo lugar, que a pessoa ela vai adotar um discurso que é desesperançado. Você não vai ouvir essa pessoa falando sobre planos, você não vai ouvir essa pessoa falando sobre desenvolvimento, sobre a viagem que ela quer fazer, sobre o curso que ela quer fazer, você não vai mais ver ela falando sobre planos futuros. Você vai perceber isso no discurso. Às vezes ela não vai dizer para você que ela está tendo pensamentos suicidas, mas ela vai dizer, não sei, eu estou levando a vida do jeito que dá. Ela vai falar assim de modo desesperançado, né? O pensamento dela vai ser esse pensamento de morte, de final, de uma sensação de involução. Assim, não quer fazer nada, você vê uma redução dessa energia de desenvolvimento nessa pessoa. Então esse é o discurso e vai aparecer. Ou outras pessoas vão falar de modo direto mesmo. Olha, estou pensando em suicídio, não aguento mais essa vida, tá muito difícil a minha vida, né? Nada dá certo para mim. Meu Deus, como eu escuto essa frase. E aí é muito, muito interessante, Marcelo, que no consultório, né, eu começo assim, mas você me disse que... A pessoa diz, né, então, eu nada termino, nada dá certo para mim. Mas você me disse que é formado em, sei lá, administração. Me parece que alguma coisa você deu certo, você funcionou. Não, mas eu não consegui ir na carreira. Não, tudo bem, carreira é uma segunda parte. Nós estamos falando da formação. Me parece que você conseguiu terminar. E aí você vai desconstruindo esses pensamentos desesperançados, né, que muitas vezes são completamente fantasiosos. Outro ponto é a questão dos comportamentos. A pessoa, ela para de se encontrar com as pessoas, ela prefere estar mais sozinha, ela fica, às vezes, com comportamentos destrutivos, ela passa a beber demais, ela passa se fazer esporte, já não quer fazer mais, a casa já não consegue mais arrumar, ela ia nos eventos da família, ela já não aparece mais com tanta frequência, ela está descuidada com a aparência, ela às vezes tinha uma vivência nas redes sociais e ela desapareceu das redes sociais. Todos esses são sinais comportamentais que você pode observar. E aí, então, ir até essa pessoa e perguntar, olha, eu percebi que houve uma mudança contundente, né? Houve uma mudança clara de comportamento da sua forma de falar as coisas. Você está pensando em suicídios? Pergunte de modo direto. Ela vai levar um choque, porque normalmente as pessoas não perguntam assim. Então, pergunta de modo direto. Você está pensando em suicídio? Você acha que você está em depressão? Né? Pergunta de modo direto. Muito bom, né? Saber que nós podemos, né, agir dessa maneira, porque muitas vezes é o que você falou, fica dando voltinha, e quando vai ver, né, acontece, né, o inesperado e aí não temos mais o que fazer. Então, assim, nós sabemos que durante a pandemia muita coisa aconteceu na cabeça das pessoas, né? Então, assim, eu notei, né, não só dentro de casa, porque minha esposa é intensivista, trabalha com UTI, e foi, assim, desesperador, né? Cada dia era uma coisa nova e, assim, os olhos chegavam esbugalhados, né? Então, assim, mesmo sendo da área da saúde, né, da medicina, aconteciam coisas que realmente chocavam, né? Não só a mim, como a ela, principalmente. E as pessoas, assim, a saúde mental, como que foi em relação à pandemia? E hoje ainda vejo pessoas com esse trauma, né, da pandemia, assustadas, e muitas vezes é o que você comentou, isolaram-se e ficaram isoladas até hoje. Existem pessoas que estão isoladas até hoje. Então, assim, é bom a gente falar sobre isso, porque muitas vezes nós não percebemos, porque já passamos pela pandemia e está todo mundo hoje sem máscara, bem. Mas me conta um pouquinho, o que você notou aí? Aumentaram as taxas de suicídio? Como que foi toda essa questão aí em relação à pandemia? Parece que as pessoas, elas desaprenderam a ser elas, né? Eu tenho uma paciente que ela me relatou em alguma sessão, disse assim, eu desaprendi de receber pessoas em casa. Eu era a pessoa que combinava toda sexta, chamava o pessoal do trabalho, fazia uma macarronada para todo mundo, assava uma carne, né? E aí parece que eu desaprendi a fazer isso, parece que é estranho, né, estar no meio de pessoas, e isso de fato a afetou, né, no desenvolvimento de uma depressão que nunca foi tão intensa, que ela já teve períodos mais deprimidos, mas de depressão ela nunca teve, né, e ela está lidando com isso.
Eu acho que a pandemia trouxe esse ar de desesperança para as pessoas, trouxe essa sensação, inicialmente, de que a vida estava acabando mesmo, né? Há muitas histórias de pessoas que decidiram pelo suicídio ali, naquele auge da pandemia, porque pensaram que não seriam salvas, que a doença ia de fato as atingir, né? Como estava atingindo muitas pessoas. Teve um aumento na procura por... aí entra naquela coisa que a gente não sabe onde começa o rabo, onde é a cabeça, né? Houve um aumento na procura por saúde mental, por tratamento, por terapia, né? Por psiquiatras, né? Houve um aumento no consumo também de medicamentos, né, ligados a isso, às emoções das pessoas. Então a gente não sabe se houve um aumento por causa que foi desencadeado de fato por causa da desesperança que a pandemia trouxe, ou se as pessoas só se conscientizaram que elas precisavam parar, olhar para si e tratar isso de um modo como saúde de fato. Isso daí é uma coisa que nós vemos, né, até hoje. E eu queria saber um pouquinho, já que você falou de psiquiatria, psicologia, existe, né, um limite da pessoa já ir procurar um psiquiatra diretamente? Ou você acha que, na grande maioria das vezes, passando por um psicólogo, né, aí o psicólogo vai ver a situação? Porque assim, eu vou dar um exemplo, no consultório, eu, na grande maioria das vezes, encaminho a psicologia, aos profissionais da psicologia. Porque eu muitas vezes noto que há um problema e eu indico a terapia, né? E às vezes nós sabemos que a pessoa já está num estado assim que precisa de um psiquiatra. Vou dar um exemplo. Eu, como plantonista de pediatria, em São Paulo, Douglas, quantos adolescentes com, sabe, história realmente de tomar medicação, de cortar os punhos, e assim, fazer coisas. E quando você via, os adolescentes eram a coisa mais linda. Assim, modelo, sabe? E falava assim, eu sou feio, eu me acho feio, horroroso, todo mundo me fala que eu sou horrorosa e tal. E a pessoa, assim, com um rosto bonito, um corpo bonito. E eu ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, já ali mesmo, no momento, eu já indicava o psiquiatra, né, que tinha ali no hospital que eu trabalhava, para poder estar abordando, mas também tinha todo um aparato também de psicologia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, qual o momento, assim, que a pessoa pode já pensar em já indicar um psiquiatra? Porque todo mundo pensa, vai ao psiquiatra, já vai tomar remédio. E não é só isso. Claro, hoje tem, como o doutor mesmo esteve aqui, né, é o Denis Peixoto, psiquiatra aqui de Alagoas, falando sobre essa questão de como é que fala assim, uma prescrição, sabe, muito exagerada aí de remédio para dormir, para as pessoas ficarem, às vezes até vivendo um outro mundo, né, parecendo zumbi, você não tem mais expressão, não sabe nem o que está acontecendo. Então fala um pouquinho para a gente, sobre essa questão da psicologia, da psiquiatria, como que você pensa aí em relação a isso? Eu acho que é a missão de qualquer pessoa que atende pessoas escutar além do problema que está sendo dito, né? Então, quando alguém chega lá no dermatologista, no cardiologista, e diz ali do seu problema, tem outros problemas que estão ali por trás, que não são medicamentosos, que não é do campo dos exames médicos, né? E que talvez estejam ali aparecendo. E eu acho que bons profissionais fazem esse encaminhamento. Bons profissionais, tanto psiquiatras como de qualquer outra área da medicina, eles fazem esse encaminhamento, eles compreendem a importância dessa reorganização de pensamentos disfuncionais, reorganização dos hábitos, do comportamento, e isso acaba acontecendo. Eu sempre, quando me fazem uma pergunta parecida com essa, procure o profissional que você está mais confortável para procurar primeiro. Não importa se é o psiquiatra, se é o psicólogo, procure. Bons psiquiatras vão indicar tratamento. Bons médicos vão indicar terapia, né? Bons psiquiatras vão indicar terapia também. Então, assim, a medicação ela é extremamente importante, ela ajuda a reduzir os sintomas, que ajuda no treino que a terapia vai propor, né? A terapia que eu pratico é a terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia mais prática, mais focada em resultado. Ela é mais ferramentosa, né? Com a ideia de gabaritar o
o paciente, né? Abarcá-lo de informações suficientes para ele fazer autointervenções. Eu brinco que a minha missão é me tornar irrelevante para o paciente, né? É fazer com que ele não dependa de mim, que ele consiga fazer suas próprias autointervenções, consiga ser o seu próprio psicólogo ali com aquelas ferramentas que eu vou estar ensinando, né? Então, um bom psiquiatra, ele vai fazer essa indicação. E a medicação, ela é sempre... ela tem um período, ela é um tratamento mesmo. Ela é um jogo da vida, sabe? Ela é aquele joguinho de tabuleiro que você vai andando casinha por casinha. Você não pode falhar, né? Às vezes você vai parar numa casinha durante um tempo, mas se você fizer o tratamento com um bom profissional psiquiatra, você vai estar sempre avançando nessa casinha até o ponto que você não precisa mais estar ali. Por quê? Porque todo o tratamento que inclui a terapia e a medicação, quando indicado, vai te ajudar a fazer isso. O que é ruim quando você adota a medicação como um hábito da sua existência, da sua vida. Quando você já não compreende por que você não está dormindo ou tendo insônia, você só usa a medicação para dormir, e aí você começa a aumentar cada vez mais a dose na medicação, porque não está funcionando de outras formas, né? E aí, de repente, coisas ao seu redor que precisavam ser reorganizadas, revistas, colocadas num saco de lixo e jogado fora, você ainda não fez isso. E aí você vai acabar... Isso não é tratamento, eu falo isso sempre para as pessoas. Medicação por medicação não é tratamento. Tratamento é uma indicação feita por multiprofissionais que vão te ajudar nesse tabuleiro do joguinho da vida a passar por ele. Maravilha. E você citou aí a questão das pessoas serem bem-sucedidas, aquela coisa instagramável. Como que as redes sociais hoje têm influenciado crianças e adolescentes, né? Uma coisa muito importante, porque a gente vê a tela aqui, a tela ali, né? Já, o bebezinho já com a tela ali. Como que isso tem mudado, né, até o comportamento de crianças e adolescentes, até muitas vezes levando essas criaturas, vamos colocar assim, a um comportamento com ideação suicida, né? Porque muitas vezes elas olham ali, né, o que está ali, tanto de vídeo, de foto, e falam, nossa, eu quero ser isso, mas não vai alcançar aquilo, né? Como que isso influencia essa geração? O algoritmo é o novo Deus. Antigamente as pessoas falavam que o consumismo era o novo Deus, né? O shopping é a nova igreja, né? Hoje o algoritmo é o novo Deus, porque ele saca ali pela leitura da tua retina, pelo tempo de tela que você gasta a mais em determinado assunto, que tipo de assunto te prendeu, e ele quer te prender cada vez mais. Adolescentes, crianças e adolescentes são fascinadas por mistério, por coisas obscuras, né? Por coisas que são misteriosas. Então, você, de repente, tem uma criança que está ali tendo uma tela na mão, de modo livre, lidando com esses assuntos, e o algoritmo vai cada vez mais aprofundando essa criança nesses assuntos. Tem uma dramaticidade que é própria da idade, ali da pré-adolescência, da adolescência, e que é intensificado com isso. Obviamente, isso vai produzir pensamentos, que produz descargas hormonais, que faz com que o adolescente muitas vezes fique viciado numa forma negativa de visualizar a vida, a própria vida. Então hoje tem um impacto muito grande. Antes o mal estava na rua. Marcelo, vem para casa que é já 10 horas da noite, né? O mal estava lá, vem para casa logo, né? Chega. Hoje o mal está dentro de casa, né? Ele está na tela de um celular. E os pais precisam fazer um controle. Douglas, eu trabalho, né, sou médico plantonista, não tem como fazer esse acompanhamento dessa forma. Se aproxime da escola. A escola sempre sabe primeiro. Os professores, por mais que eles são limitados, porque eles não são psicólogos, eles não são assistentes sociais, né, eles são professores, estão ali para ensinar um conteúdo, mas eles veem, conversem com os professores dos adolescentes, das crianças, pergunte como ele age, como que é o tipo de temperamento dele fora do olhar do pai, do olhar da mãe. E, principalmente, faça o controle da tela. Às vezes você quer evitar o conflito porque você está cansado, você só quer chegar em casa e descansar. E aí você deixa o seu filho com a TV, com o tablet, com o computador, com os jogos. Mas há um contrato que você assinou quando você teve filho. E esse contrato, né, ali fictício, está escrito que você deve educar essa pessoa para o mundo que está aí, né? Então,
os conflitos, infelizmente, fazem parte da educação. Eu entendi. E é assim, nós vemos muitas vezes os pais ou responsáveis, né, por aquela criança, adolescente, não lê nem o que eles estão conversando com outra pessoa, se é um adulto, o que está acontecendo, se está tendo algum tipo de jogo mortal, não existe uma coisinha assim, que às vezes acontece, né? Os desafios, né? Isso. E aí imagina só, um adolescente que está ali querendo aventuras, se sente conectado a um grupo, se sente entusiasmado por causa de um desafio, né? Ele é mais suscetível para cair aquilo, né? Não é surpresa, por exemplo, que as grandes paixões estão na adolescência. Às vezes eu recebo pessoas no meu consultório com 50 anos dizendo de uma paixão de adolescência. Aí eu vou desconstruindo junto com ela. Aí eu digo assim, naquele momento você se apaixonar dessa forma porque você estava suscetível a se apaixonar dessa forma. Não é que é a paixão da sua vida. Aí eu vou desconstruindo, né? Olha só, você não tinha trabalho, você só se preocupava com a escola, ou seja, você tinha tempo de vivenciar aquilo, você não tinha outras experiências. É claro que você pensa nisso como a sua grande paixão da vida até hoje. Por quê? Porque depois a vida aconteceu, você precisou trabalhar, você precisou lidar com questões da fase adulta que muitas vezes a adolescência não precisa lidar. Então é uma fase muito suscetível a essas paixões, a essas coisas de eu preciso fazer parte, eu preciso pertencer, né? E aí é perigoso, porque com quem que essas crianças estão conversando, né? Quem são as pessoas? Hoje tem muitos casos de adolescentes que entram em carros, em Ubers, cruzam o estado para se encontrar com alguém que os pais nem desconfiavam que a criança ou adolescente estava conversando. É verdade, é muito triste algumas situações que dá para até evitar, né? Agora eu queria saber o seguinte, pensamentos de morte são comuns de acontecer, existe uma linha tênue entre pensar e querer se matar? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente vive para morrer, né? Tem uma frase que diz assim, então se a gente vive para morrer, a gente precisa viver bem, né? E aí a gente vive para morrer porque a morte ela está presente o tempo todo. É uma pessoa que nós amamos que faz a passagem. A gente lida às vezes com isso dentro da profissão, né? Com profissões como a sua, como a minha, que às vezes precisa lidar com o luto, né, das pessoas. Mais comumente, graças a Deus, lidar com o luto do que lidar com suicídios, né? Mas a morte ela está nos rodeando o tempo todo. A gente fala sobre isso. Falar na morte como até uma saída, de repente, para alguma coisa é comum e normal. O problema é quando isso vira um planejamento, quando isso se torna qual a melhor forma de eu fazer isso? Uma pergunta começa, quando isso se torna uma pesquisa no Google, quando a desesperança toma conta de mim de uma forma que já não faz mais sentido eu trabalhar, eu me arrumar, eu me cuidar, eu ir à praia, sei lá. Quando essas coisas que eram cotidianas, boas, felizes, solares, elas já não aparecem mais. Então, falar em morte, pensar em morte é totalmente comum, só vira um problema de fato quando a desesperança ela toma tanto conta que se torna um planejamento. E hoje, assim, existem tratamentos na rede pública, privada, para esse tipo de comportamento, né? Como que, né, quem está nos assistindo aí pode, muitas vezes, levar até um amigo, um vizinho, um parente, né, a buscar esse tipo de tratamento, onde ele pode encontrar, né? O que temos de informação hoje? Porque, assim, sabemos, né, que existem canais como a CVV, né, 188, né, que é um canal aberto aí que pode, né, salvar vidas, né? E outros canais, quais seriam? Então, hoje nós assim, toda rede pública está preparada para poder receber uma pessoa que está em crise de ansiedade, né? Em uma depressão mais aprofundada e também com pensamentos suicidas. Então, qualquer uma que você procurar, você vai ser recebido e respeitado, né? E aí orientado, então, a partir dali, quais são os outros caminhos a se buscar. Hoje nós temos o RAPS, né, que é dentro do SUS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, e a partir desse momento que você é acolhido dentro de qualquer uma dessas unidades básicas de saúde que tem por aí, né, eu acho que cada estado tem um nome, né, tem UBS, tem o SF, postão, né, então você vai ser acolhido em cada uma dessas, e aí você vai ser levado, então, orientado a buscar um CAPS, né, dependendo do tipo de complexidade que está ali por trás desse advento de pensamento suicida, um CAPS ou um CAPSI, né? Vocês podem pesquisar, as pessoas que estão assistindo, né? Vocês podem pesquisar sobre o endereço mais próximo, né?
né, sobre como você pode fazer isso. E mais, se você está com esses pensamentos que são mais solitários, de repente no meio da noite, ligue para o CVV, fale sobre isso, né? Não esteja sozinho também. E assim, se tiver algum tipo de crise de ansiedade, alguma coisa nesse sentido, pegue teu carro, chame Uber, vá a pé, procure a unidade aberta mais próxima, não importa o horário, e você vai ser acolhido e respeitado ali. É isso mesmo. Para quem não sabe, CVV é o Centro de Valorização da Vida. Em Cuiabá, eu lembro que ele fica na rua João Bento, na rua da casa da minha avó, que ela morava no centro. Então, sempre a gente passava na frente e eu ficava perguntando, meu Deus, o que é CVV? Eu era criança, né? E hoje você pode ligar 188, tá certo? Douglas, me fala um pouquinho em relação, assim, a diferença de Brasil e outros países mais desenvolvidos, como o Japão, que nós sabemos que tem um índice de suicídio muito alto. Existe diferença, assim, vamos dizer, você acha que no Japão eles sabem abordar melhor, né, essas pessoas, ou no Brasil hoje está aprendendo? O que você tem para falar um pouquinho sobre isso, que a gente já está, infelizmente, quase terminando a entrevista. Você aí que está ligadinho, acione o sininho do nosso YouTube para que você possa receber as nossas entrevistas do podcast. Lembrando que nosso Instagram é o @starmedico.podcast. E aqui, ó, no canto inferior, temos o QR Code para que você possa acessar as nossas redes sociais, aí, o Spotify também, para escutar no carro e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente aí. Você acha que o Japão está mais preparado para esse tipo de comportamento, situação em relação à prevenção do suicídio? Ou o Brasil está aprendendo? Como que está hoje isso? No ano passado, houve uma queda significativa no número de suicídios no mundo de modo geral, né? Só que nas Américas houve um aumento extraordinário de 30 e tantos %, assim, muito grande, né? Aí a gente fala sobre uma onda econômica, né, que o país passou no ano passado e ainda está passando, né? O país não, a América, né, de modo geral, está passando. Tem uma questão dos conflitos políticos que também açoitaram, né, toda a América, de modo geral. E todas essas coisas acabam influenciando nesses índices. No Japão, houve uma queda, porque eles começaram massivamente, uma queda na faixa etária adulta, né? Porque eles começaram massivamente a fazer campanhas sobre isso, né? Porque eles perceberam um grande problema que eles estavam enfrentando ali, que são problemas assim que são básicos. Onde as pessoas vão ser enterradas, tá diminuindo o número de nascimentos, né? Uhum. Então, se há um aumento de morte, há uma preocupação ali muito grande, econômica mesmo, quando se fala em suicídio, porque é um problema que também está nessa esfera econômica. Só que o número de crianças no Japão, o número de crianças até 12 anos, deu um salto gigantesco. E aí, onde eles localizam a grande questão, redes sociais, desafios, bullying virtual, e todos esses comportamentos acabaram atingindo. Talvez a grande diferença que a gente possa encontrar de modo cultural é como nós ainda lidamos emocionalmente com a família. Muitas pessoas no Brasil, na América Latina, né, que é mais familiar, mais matriarcal, né, muitas dessas pessoas não cometem o suicídio por causa da família. Eu não quero dar essa dor para minha mãe, eu não consigo imaginar os meus irmãos, né, tendo que lidar com isso. E essa sensação de família faz com que as pessoas acabem desistindo disso. No Japão, tem uma cultura que é um pouco mais desgarrada. Assim, os pais eles são mais severos, exigentes, então os filhos eles são mais isolados afetivamente dessa família, né? Não tem culpa no acometimento, como tem no Brasil ou em regiões mais latinas, né? Mais quentes de afeto, né? Então, talvez essa seja a grande diferença entre um país e outro. Entendi. Agora o bate-papo está muito bom, né? Mas eu queria deixar agora o Douglas aí livre para falar um pouquinho do trabalho dele, assim, fala um pouquinho do teu contato para quem quiser, né? Ele inclusive atende online também, né? Ele está lá em Mato Grosso, né? Fala um pouquinho aí do teu Instagram, né? De você, para que o público possa conhecer, que a gente já está infelizmente finalizando. O bate-papo está muito bom. Eu sou psicólogo desde 2010, né? Atendo desde 2010 na clínica. Hoje o meu público ele acaba sendo massivamente de mulheres, né, que me buscam por questões muitas vezes ligadas a relações abusivas ou relações
difíceis com os pais, atendo muitas vítimas de relações com pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, né? O meu conteúdo, né, na internet, ele acaba indo para esse lugar, então faz com que as pessoas disseminam, né, esse conteúdo e acaba atraindo esses pacientes ou essas pacientes. Atendo também alguns homens, né, que buscam normalmente por causa de ansiedade, né? Muito interessante. Homens raramente procuram por causa de depressão, mas por causa de ansiedade eles procuram, né? Porque eles percebem um comportamento às vezes de risco, de talvez estar bebendo muito mais do que bebia, consumo de outras substâncias, né? Às vezes uma irritabilidade, um comportamento mais agressivo que antes não tinha, que passam a ter por causa da ansiedade, e eles acabam me procurando. Sou psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental, né? Especialista em psicologia existencial, humanista, e como encontrar o Douglas Amorim? Como encontrar? Basicamente é isso, né? Assim, tô ali há 13 anos ajudando pessoas, né? Escutando pessoas. A minha postura no consultório é uma postura mais empática, participativa, com a ideia de instrumentalizar o paciente com ferramentas para ele poder ser seu próprio psicólogo, né? Para ele poder conseguir fazer suas próprias autointervenções. Suas tarefas, e basicamente né? Esse é o meu trabalho. Suas tarefinhas, né? As tarefas. Ele é o protagonista das suas próprias tarefas, né? Isso. E como que a gente faz para encontrar Douglas Amorim? Através do quê? O @ Instagram? Como que faz? Isso, é só me procurar no @psicólogo em Cuiabá, escrito UM, né? Psicólogo em Cuiabá. Pode procurar como Douglas Amorim Psicólogo Cuiabá também, que vocês vão encontrar, né? Tem outro Douglas Amorim Psicólogo, mas é de Minas Gerais, né? Mas eu sou Douglas Amorim Psicólogo de Cuiabá, né? Vocês podem me procurar. E também pelo telefone, né? Caso deseje agendamento, que é o 65 992 93 94 45. Douglas, eu não sei nem como te agradecer, né? Eu sei que teu gabarito é altíssimo, teu tempo tá super, assim, apertado nesse mês de Setembro Amarelo, né? Mas ele aí, né, concedeu essa entrevista, né? Douglas é meu amigo, para quem não sabe, de muito tempo, né? A família dele é maravilhosa, um beijo para a família do Douglas aí em Cuiabá, saudade de todos. E aí, só tenho que te agradecer, brigadão mesmo aí por participar do Star Magic Podcast. E eu espero agora tua presença aqui, presencial em Maceió, né? Espero aí futuramente para que você possa vir falar aqui para o nosso público aqui ao vivo e em cores. Vai ser uma honra estar aí, uma honra sempre o convite, tá? Fico sempre à disposição. Obrigado, Marcelo. Obrigado você. Pessoal, a gente despede aí, tchau, tchau. Tá? Não temos brinde hoje porque ele tá lá e eu tô aqui. Mas até a próxima. Tchau, tchau. Deu? Quer tirar alguma foto com ele na tela?